Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo de hoje é dando continuação ao nosso estudo na nossa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos agora em 2021 e o título dessa lição é Os Dons Espirituais e Ministeriais servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Veja só, queridos, essa lição, essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos também a lição de número 6, que tem o título O Ministério de Apóstolo. Nós vamos estar estudando então o ministério do apóstolo. Veja só, queridos, dando continuação, nós vemos aqui, o texto dessa lição se encontra na carta dos Efésios, capítulo 4, versículo 11, está escrito assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verdade prática, diz o comentarista, o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Prosseguindo com a nossa lição, nós vemos aqui então, o versículo-chave da leitura bíblica em classe se encontra na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16. Nós vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus vem te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Prosseguindo com o nosso estudo, nós vemos aqui então o objetivo geral dessa lição, diz o comentarista, mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Nós vemos aqui então os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, investigar biblicamente o colégio apostólico. Segundo tópico, retratar o ministério apostólico de Paulo. Terceiro tópico, avaliar a apostolicidade atual. E no avante com o nosso estudo, nós vemos aqui o ponto central, diz o comentarista, o dom ministerial de apóstolo continua em plena vigência. Na introdução, diz o comentarista, a partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-a semelhante ao de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Nós vemos aqui então, de acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolos, profeta, evangelista, pastores e doutores. Bem, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 e o versículo 29, veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, mostrando a sequência de Efésios, capítulo 4, versículo 11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Então, prosseguindo com o nosso estudo, nós vamos aprender o que é um apóstolo, né? Então, nós vemos aqui, primeiro tópico, o colégio apostólico. Primeiro subtópico, o termo apóstolo. O dicionário bíblico, o Wycliffe, informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostolion, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus. Apóstolo,
por excelência. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Prosseguindo, então. Segundo subtópico, colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliar o seu ministério terreno. Veja só, o Salvador o separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Mateus, capítulo 28, versículo 19, versículo 20, Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 20. Glória a Deus. Prosseguindo, de acordo com Steinhorn, esses foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja, quando iniciou a igreja. Atos capítulo 1, versículo 20, versículo 25, 26. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Glória a Deus. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo do Espírito Santo. Antes de tudo, deles iniciar, eles foram concebidos a eles, o batismo com o Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49, Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 46. Glória a Deus. Terceiro subtópico, a singularidade dos 12, os 12 apóstolos. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Veja só, na letra A nós vemos aqui, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Então esses, antes de Atos, esses apóstolos foram encontrados mesmo, chamados pelo próprio Senhor Jesus, Multidões seguiam Jesus por onde ele passava. Mateus capítulo 4, versículo 25. E muitos se tornavam seguidores do Mestre. Então, por onde Jesus passava, o povo ia seguindo a Jesus, acompanhando ali a multidão. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Apenas 12, Mateus, capítulo 10, versículo 1. Lucas, capítulo 6, versículo 13. Na letra B, nós vimos aqui, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Então, todo o ministério de Jesus, esses apóstolos, esses seguidores, seguiram ele. Glória a Deus. Desde o batismo, andaram com o Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam, conviveram com ele. Marcos capítulo 6, versículo 7, João capítulo 6, versículo 66, 71, Atos capítulo 1, versículo 21, 23. Na letra C nós vimos aqui, receberam autoridade do Senhor. João capítulo 20, versículo 21, versículo 23. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Veja só que eles receberam poder, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, Atos capítulo 2, versículo 4. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. O verdadeiro apostolado é centrado único e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Então Jesus é o apóstolo enviado diretamente de Deus. Dando continuação ao nosso estudo, vamos ver então dom apostólico, Efésios capítulo 4, versículo 11. Veja só, apóstolo, aquele que é enviado. Veja só, o verdadeiro apóstolo, olha só, baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. Hebreus capítulo 3, versículo 1. O apóstolo por excelência, Jesus Cristo. O colégio apostólico, o grupo dos 12 primeiros discípulos enviado por Jesus. Veja só, os apóstolos atuais, missionários enviados pela igreja do Senhor. Então esses são os apóstolos atuais, queridos.
prosseguindo com o nosso estudo, nós vemos aqui então, segundo tópico, o apóstolo Paulo, primeiro subtópico, Saulo e sua convenção. Vamos ver aqui, nós sabemos que Saulo, né, depois se tornou Paulo, né? Ver se Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, veja só, e também um importante mestre do judaísmo. Atos, capítulo 22, versículo 3, versículo 25. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Tudo foi Saulo, né? Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. Veja que Atos capítulo 9, versículo de 1 ao 22. Então nós vemos aqui a história, né, que Paulo ele era Saulo e ele perseguia os cristãos, né, que aqueles que estavam fugindo lá da perseguição que estava tendo sobre o povo judeu na época em Jerusalém. E aí Paulo então ele era fariseu e ele então perseguia esses cristãos. E ele mandava até prender, né, mandava bater tudo nos cristãos que estavam desobedecendo ali a ordem, né, da época do farisaísmo. Veja só, Atos capítulo 9, versículo de 1 ao 22. Sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. Então ele teve um encontro nessas perseguições, no caminho de Damasco ele teve um encontro com Jesus. De perseguidor passou a perseguido, de Saulo o fariseu a Paulo o apóstolo dos gentios. Glória a Deus. Então aqui ele passa, né, de perseguidor, ele passa a ser perseguido, porque agora ele conhece Jesus, né? Tem um encontro com o Senhor. Segundo subtópico, um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então, desses 27 livros do Novo Testamento, 13 quem escreveu, né, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Com um grande tratado teológico, encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, muito grande, né? O legado do apóstolo Paulo para o cristianismo. Mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo do gentil levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Então, devido, né, a pregar Jesus, ele sofreu muito, né, o apóstolo Paulo. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Então, ele combateu o bom combate, diz o apóstolo Paulo, acabei a carreira, mas, né, temos que guardar a fé. Terceiro subtópico, o menor dos apóstolos. Veja só, o apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Então veja só, porque ele não foi encontrado no meio dos 12 quando Jesus estava andando com os discípulos, né? Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno e nem testemunhou. Ele não andou com Jesus no seu ministério terreno e nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Então veja só, Atos capítulo 1, versículo 21 ao 23, humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo. Olha só, ele se considerava um abortivo, né, como que nascido fora do tempo, o menor de todos, né, os apóstolos. Então ele se comparava o menor dos apóstolos. Para ele não merecia ser chamado de apóstolo, né, que ele se considerava um abortivo. Então ele se considerava um abortivo porque que tinha nascido fora do tempo, né, de ter andado ali com Jesus. Então por isso ele se considerava um dos menores dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e o versículo 9. Veja só, um que escreveu
mais cartas, um que escreveu mais livros, mais cartas do apóstolo Paulo, se considera o menor dos apóstolos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto. E Jesus, então, se revelou a Paulo. Atos capítulo 9, versículo 4 e versículo 5. E ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 24. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. E como que ele, mesmo assim, se considera um do melhor dos apóstolos? Mesmo assim, o Senhor apareceu para ele e o Senhor mesmo entregou para ele esse ministério apostólico. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, Gálatas capítulo 2, versículos 6 ao 10, 2 Pedro capítulo 3, versículo 14 ao 16, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. Paulo viu Cristo ressurreto, esta era a sua credencial apostólica. Então, a credencial apostólica de todo o ministério de Paulo foi dele Jesus ter aparecido para ele. Terceiro tópico, apostolicidade atual. Efésios capítulo 4, versículo 11. Primeiro subtópico, ainda há apóstolo, e aqui há uma pergunta. No sentido estrito do termo, de acordo com sua singularidade, apóstolo como os 12 não mais existe. Então, como os 12 que foram chamados por Jesus, não mais existe, né? A palavra de Deus diz que durante o milênio, né, os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus capítulo 19, versículo 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Olha só, né, que privilégio para esses apóstolos. A cidade santa vai estar ali, né, os 12 como fosse as colunas. Apocalipse capítulo 21, versículo 12 ao 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Glória a Deus. Segundo subtópico, apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Então, a carta aos Efésios, né, apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Hom informa-nos que no Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como os dons à igreja. Veja só, entre estes se acham Paulo e Barnabé. Olha só, Atos capítulo 14, versículo 4 e o versículo 14. Bem como os parentes de Paulo, Adrônico e Júnia. Romanos capítulo 6, versículo 7. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Dicionário Wiener. Terceiro subtópico, o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Veja só, esta é uma doutrina formada pela igreja romana, infelizmente copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. Então, o povo, né, eles queriam que os papas se tornassem como se fosse um apóstolo, né, como se fosse o apóstolo Pedro, Paulo, né, mas não existiu mais, diz aqui, né, essa sucessão. O ministério dos 12 não se repete mais. Não adianta os padres, os papas ou o homem fazer, porque não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Então, há um ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de ser reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Veja só, homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, Guinan Winger, Daniel Berg, irmão André, veja só, e tantos outros, em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos, mas não era mais apóstolo, né?
mas teve o privilégio, foram chamados como apóstolo porque Deus usava eles com o dom de apóstolo. Cidades e até países foram impactados, pela instrumentalidade desses servos de Deus. Então esses homens foram que evangelizaram essas pessoas que ainda não tinham sido alcançadas pelo evangelho. Bem, querido? Então são missionários. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Segundo Efésios, capítulo 4, versículo 11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Então esse dom de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Então na igreja atual nós temos esse dom, que recebemos de apóstolo para auxiliar a igreja do Senhor. Amém, queridos? Então, terminamos aqui a aula de número 6, fica aqui o meu abraço. Então, terminamos aqui a aula de número 6, fica aqui o meu abraço. Meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.